Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, seja bem-vindo ao Amazônia News desta quarta-feira, hoje dia 31 de maio, o mês de maio está finalizando e a gente traz para você aí de casa os principais destaques desta edição. A Receita começa a pagar hoje o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023. O lote contempla 4,1 milhões de contribuintes que estão na fila de prioritários, como idosos acima dos 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem fez a declaração pré-preenchida e optou por receber a restituição pelo Pix. A entrega da declaração começou no dia 15 de maio e encerra hoje às 23 horas e 59 minutos. Os estados brasileiros vão passar por mudanças no formato de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre a gasolina a partir de amanhã, dia 1º de junho. A nova medida pode elevar o preço médio do litro do combustível no país e o custo deverá ficar mais caro na maioria dos pontos. Aqui no Pará, a expectativa de variação do preço médio de revenda de gasolina deve ficar nos 2,6%. O tributo estadual passará a ser cobrado com uma alíquota fixa de R$ 1,22 por litro. Até hoje, este imposto era calculado em uma porcentagem do preço que varia dependendo de cada estado, entre 17% a 23%. Vamos falar de previsão do tempo para esta quarta-feira. A previsão indica tempo bom, muitas nuvens e pancadas de chuva durante o dia. 27 graus agora na Pérola do Tapajós, a variação entre 23 e 30 graus. A sensação térmica é em 31 graus, umidade relativa do ar chegando a 89%. Nesta quarta-feira, o tempo firme ainda deve prevalecer sobre boa parte de Tocantins, metade sul do estado, e também áreas do sul do Amazonas e todo o estado de Rondônia. O sol deve aparecer entre poucas nuvens ao longo do dia. Já em relação às demais áreas do Pará e também o Amapá, Roraima e Amazonas, a chuva intercala períodos de sol, mas com menor volume acumulado do que o observado nos últimos dias. Falando nas temperaturas, mínima de 23 graus em Boa Vista, 24 em Manaus e também em Macapá, e a temperatura máxima alcança a casa dos 32 graus em Belém e 33 em Palmas. Encerra hoje o período do defeso do pirarucu. Esse período serve para garantir o ciclo de vida dos peixes e renovar os estoques. A partir de agora é permitido comercializar, pescar, transportar o peixe com tamanho mínimo de 1,5 metro. O pirarucu é um peixe muito prestigiado aqui em nossa região. A liberação da pesca dessa espécie não é sinônimo de descumprimento de regras comunitárias para pescadores e pescadoras do projeto de assentamento do Tapará. É que nas regiões manejadoras do pirarucu, fora do período do defeso, valem as regras dos acordos de pesca pautadas nos princípios de conservação do peixe. Considerando a legislação vigente que regulamenta a pesca do pirarucu no Pará, a partir de 1º de junho volta a ser permitido a captura da espécie em ambiente natural. No entanto, somente é permitido essa pesca de animais que têm um comprimento superior a 1,5 metro, considerando o comprimento total do peixe. E o cumprimento também dessa regra é importante para garantir que apenas pirarucus que já atingiram a maturidade sexual, ou seja, pirarucus adultos, sejam capturados através dessas pescarias. E esses animais eles já contribuíram pelo menos uma vez para o recrutamento da espécie, antes de ser capturados. Então, essa pescaria do pirarucu ela também só fica permitida até 30 de novembro. A partir de 1º de dezembro a, novamente, 31 de maio, o pirarucu fica no período defeso.
E aqui na região, algumas comunidades têm uma preocupação ainda maior com a conservação do pirarucu. Então, além do cumprimento dessas normativas federais, as comunidades têm regras ainda mais restritivas relacionadas à pesca do pirarucu para garantir que ele não seja superexplorado nessas localidades. Então, embora o pirarucu ele tenha 6 meses disponível para as pescarias, tem algumas comunidades que só pescam 3 meses, 4 meses. Né? Então, são regras para garantir uma manutenção dos estoques naturais do pirarucu naquele território pesqueiro local. Um projeto desenvolvido desde 1999 em comunidades às margens do Rio Trombetas vem ao longo do tempo diminuindo o número de casos de malária na região. As ações são desenvolvidas com o objetivo de eliminar o mosquito transmissor da doença. Há 21 anos morando na comunidade do Moura, Dona Maria de Fátima e os filhos tiveram malária. A dona de casa conta que sentia dores na cabeça e calafrios pelo corpo. Já peguei malária, sim. Pego meu filho, malária. Descobrimos assim, que eu fui no posto de saúde, né? Aí lá fiz uma lâmina, contei que eu tinha muito frio, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, né? Aí eles fizeram uma lâmina. Aí foi que foram descobrir, né? Que era malária, né? Aí eles passaram medicamento para me tomar direitinho, né? Portas abertas na casa de Márcio Nascimento, da comunidade Boa Vista, no município de Oriximiná. Ele sabe da importância de combater a doença. Sempre tenho aberto aqui. Sempre. Toda vez que ele vem, é um prazer para mim eles borrifarem dentro de minha casa. A malária é uma doença transmitida por meio da picada de mosquitos infectados por protozoários do gênero Plasmodium. Trata-se de uma doença infecciosa que pode causar quadros de febre alta, calafrios, dores de cabeça e até a morte. Daí a importância da prevenção por meio de ações como a borrifação de inseticidas, fumacê e atividades educativas. Projeto este desenvolvido pela Mineração Rio do Norte desde 1999, junto aos comunitários. O projeto já existe há 24 anos, né? Ele começou em 1999, quando houve um pico de malária aqui na região, chegou a 1.126 casos, e foi aí que a gente começou a introduzir esse projeto nas comunidades ribeirinhas. Até então, a gente desenvolveu esse trabalho de controle de mosquito, vetor, somente em Porto Trombetas. Com esse pico, a gente passou a desenvolver esse trabalho nas comunidades. E com isso, houve uma redução gradativa das notificações de malária. O projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná e contempla 21 comunidades ribeirinhas, quilombolas e 2 comunidades indígenas localizadas às margens do Rio Trombetas. A iniciativa contribuiu para a redução de 79% dos casos da doença na região. O projeto ele visa controlar o vetor, o mosquito transmissor da doença. Então nós visitamos essas comunidades, fazemos borrifações nas casas e fumacê em volta do domicílio. E além disso a gente desenvolve trabalho educativo, passando informações como se proteger da malária e do mosquito. As ações são enérgicas, uma vez que neste período de chuva os mosquitos procuram um lugar para se abrigar. Nesse momento é um momento que está um período muito chuvoso, então é a partir desse momento que os insetos eles começam a buscar, né, locais para se abrigar, vamos dizer assim. Então é necessário, né, que a gente faça a borrifação durante o dia, né, que é o local onde os comunitários estão em casa, então a gente pode ter uma conversa com eles, né, e à noite é feito o fumacê. Uma mulher que estava foragida da justiça foi presa na manhã de hoje durante a operação do Núcleo de Capturas da Delegacia de Polícia Federal aqui de Santarém. Os policiais federais cumpriram o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Os agentes conseguiram capturar uma foragida acusada de crimes de roubo e uso de identidade falsa. A suspeita estava sendo atendida em um salão de beleza quando foi abordada.
O Instituto Cidadão Pró-Estado do Tapajós está na fase de articulação para a votação do pedido de plebiscito na Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal. O Instituto tem esse papel, né, de manter as articulações do movimento Procriação do Estado aí em nível regional. A gente tem fortalecido essa questão da integração regional. Temos já conversado com diversos vereadores, vereadoras da região e outras lideranças como prefeitos, vice-prefeitos e empresários e voluntários, para que a gente possa cumprir, né, essa etapa que é necessária ali dentro do Congresso Nacional. É importante a população entender que nenhum projeto, ao ir para a pauta e ser votado em qualquer plenário ali do Congresso Nacional, ele tem sucesso sem que haja essa articulação, sem que a gente sente com os senadores, com os deputados e explique para eles a necessidade, a importância e o que é esse projeto, já que alguns até desconhecem, né, esse projeto de emancipação da região aqui oeste do Pará. E tem previsão de quando vai essa caravana e tudo? Sim, nós temos a previsão para o dia 19, 20 e 21, né, que é uma segunda, terça e quarta-feira, que são basicamente os dias que o Congresso funciona ali, que a gente consegue encontrar a maioria dos senadores. Nesse momento é uma articulação junto aos senadores e senadoras titulares da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é onde está o nosso pedido de plebiscito. Nós havíamos feito ano retrasado, há um ano e meio, esse trabalho. Como teve eleição ano passado, mudou a maioria dos personagens ali da Comissão de Constituição e Justiça, há necessidade de fazê-lo novamente. Dos 27 titulares, a gente já conseguiu conversar com quase 10, ainda temos no desafio de 17 senadores. Não é fácil esse contato, não é fácil convencer os senadores da República. Alguns, como disse, nunca ouviram falar do projeto. Como é que você vai falar de criação de um Estado para alguém que nunca ouviu falar? Alguns ficam temerosos, outros querem entender, outros ficam empolgados. Outros que já conhecem, né, a importância da criação de um Estado no Brasil já declaram voto favorável. Então a gente vê de tudo ali. A gente precisa estar pronto, preparado, por isso a gente utiliza muito as forças políticas da região. É político falando com político, é um momento decisivo em relação a essa questão da aprovação ou não do projeto lá. Por isso que é importante as forças políticas e os voluntários e voluntárias se juntarem e a gente está junto ali no Congresso. A gente se despede por aqui, desejo a você aí de casa uma excelente tarde de quarta-feira. Até amanhã, se Deus quiser, com mais informações para você.